Para você atualizar o seu lucro acumulado de investimentos no exterior, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica através de uma companhia offshore, você vai precisar passar por alguns passos. O primeiro é preencher o aplicativo da Abex para calcular essa atualização. O segundo é preencher um requerimento no ECAC dentro da Receita Federal. O terceiro ponto é pagar a DARF com o imposto calculado de 8%. E o quarto passo é preencher a sua declaração apontando que você fez a opção pela atualização do seu lucro tributável por 8%. Então, vou passar aqui por esses quatro passos para a gente ver como funciona na prática o exercício dessa escolha. Primeiro ponto, você vai pesquisar pelo aplicativo da Abex, pode fazer isso pelo Google diretamente. O primeiro resultado é o aplicativo de apuração, pode clicar nele. E aqui, um ponto interessante, você só tem direito de atualizar o seu custo de aquisição pelo fechamento, pelo preço de fechamento de 2023, aqueles ativos que estão declarados na sua declaração de 2022. Caso contrário, segundo a lei, você não tem direito ao exercício dessa opção. Então, tendo esse ativo que você deseja atualizar na sua declaração de 22, você pode escolher o arquivo dessa declaração, que é aquele arquivo .dec. Caso você não tenha, tudo bem, pode fazer isso manualmente. Você digita o seu nome aqui. Eu vou usar um CPF aleatório apenas para fins de exemplo. 140, 80. Pronto. Caso você tenha investimentos no exterior através da pessoa física, você vai escolher a primeira opção aqui, que é incluir bens e direitos manualmente. E caso você tenha investimentos através de empresa ou trust, você vai escolher a segunda opção logo abaixo. Vou, nesse exemplo, fazer a simulação com base no investidor que tenha uma empresa de investimentos no exterior. Então, pode clicar no botão Incluir entidade controlada. Aqui você vai seguir a mesma coisa que já está na sua declaração de 22. Então, você já tem lá o grupo e o código do ativo que você vai declarar. Vou me basear aqui no exemplo do último cliente que eu fiz. Então, grupo 3, participações societárias, código 2, cotas ou quinhões de capital, descrição, pode colocar o nome da sua empresa no exterior, e aqui você tem a opção de fazer a declaração no modelo opaco, que você vai declarar do modo tradicional, em que a gente declara uma empresa, que o valor declarado é o valor do patrimônio líquido, ou você também pode fazer a declaração em separado. Nesse caso, você trataria a sua empresa como se ela fosse ativos da pessoa física. Então, ao invés de declarar a empresa, você vai declarar os ativos de forma isolada. Isso seria o método da transparência. Tem alguns pontos importantes para a gente decidir qual dos dois modelos a gente escolhe. Para isso é necessário fazer alguns cálculos, projeções de quando que você pretende resgatar, se existe alguma preocupação de variação cambial ou não. Importante ressaltar que o modelo opaco, você acaba tendo naturalmente um hedge. O que é um hedge? É uma proteção contra uma possível variação cambial para cima mais forte. Então, aqui é importante a gente marcar uma conversa para entrar nos detalhes para escolher essa opção. Mas aqui eu vou imaginar que a gente vai escolher pelo modelo opaco, que é o mais normal. Então, pode colocar o nome da empresa. Os manuais da Bex, nesse caso, ele acaba colocando a palavra em conjunto. Então, se quiser seguir da mesma forma que está no manual, pode fazer. Normalmente, uma companhia offshore fica num paraíso fiscal. Então, como exemplo, vou usar aqui as Bahamas. Valor em 31 de 12 de 2022. Aqui você vai colocar exatamente o valor que foi colocado na sua declaração de 2022 em reais. Exemplo real de um cliente era o valor de 2.644.000. Então, deixa eu colocar esse valor aqui. Segundo ponto, valor em 31 do 12 e valor de mercado em 31 do 12. Qual a diferença? Se o recurso que você enviou para abrir essa empresa offshore foi adquirido originariamente em moeda estrangeira, você fica isento da variação cambial que você teve desde a abertura da empresa até o fechamento de 2023. Caso esse recurso não tenha sido originado em moeda estrangeira
e você ganhou esse valor em reais aqui no Brasil e fez uma remessa para fora para abrir a empresa, você não tem essa isenção cambial. Então, o preenchimento desse campo vai depender de em qual condição você se encaixa. No caso desse cliente que eu estou tomando como exemplo, ele auferiu esse recurso em moeda estrangeira, prestando consultorias no exterior. Então, o que, que acontece nesse ponto? Até olhando o Excel aqui, deixa eu dar um zoom, vamos lá. Originariamente, ele enviou 995 mil dólares pelo câmbio de R$ 2,65. Então, o valor em reais declarado em 2022 foi esse de 2.644 mil. No fechamento de 2023, ele tinha 1.275 mil dólares. E o câmbio de fechamento de 23 é R$ 4,8413. Então, o patrimônio total dele dá 6.173 mil. O que acontece se a gente só colocar 6 milhões aqui, nos dois campos? Ele vai acabar tendo um cálculo de tributação sobre tudo, tanto sobre o ganho cambial, como sobre o ganho em dólar, que ele saiu de 995 mil dólares para 1.275. Então, qual que é a conta que a gente precisa fazer? Isso para o caso do investidor que auferiu o recurso em moeda estrangeira. Tá? Então, eu vou pegar o valor de 2.644, que é o custo dele ali pelo câmbio de aquisição, 2,65, e eu vou fazer esse mesmo valor de 2.644 vezes o novo câmbio de fechamento de 2023, que é esse aqui de 4,84. Então, ao invés de eu fazer o dólar vezes 2,65, eu faço o dólar vezes 4,84. Tá? Então, 995 mil dólares vezes 4,84 vai dar esse valor aqui, 4.819 mil. Então, é esse o valor que, caso o cliente tenha oferido esse recurso originariamente em moeda estrangeira, ele vai ter que preencher aqui no campo valor. Tá? Deixa eu copiar esse valor aqui. Pronto. Câmbio atualizado. E aí, o valor de mercado, você vai pegar de fato o valor que você tem no seu patrimônio líquido da empresa no fechamento de 2023 e vai fazer ele vezes o câmbio do último dia útil de 2023. E esse resultado dá pouco mais de 6 milhões. É exatamente esse valor que você vai preencher aqui. Última coisa, só ticar essa opção para selecionar e clicar em apurar IRPF ABEX. Então aqui ele está fazendo exatamente isso, tá? Nesse exemplo aqui, ao invés de fazer 6 milhões menos 2.600 e tratar isso como base de cálculo, ele está fazendo 6 milhões menos o valor atualizado. 8% disso está dando R$ 108.314. Caso, tratando aqui um exemplo diferente, o investidor que não oferiu esse recurso originariamente em moeda estrangeira, a diferença é que ele simplesmente vai repetir o valor de 2022 aqui, porque ele não faz atualização cambial do principal vezes o câmbio de 4,84. Então essa seria a única diferença. Viria aqui, clicaria em apurar IRPF ABEX da mesma forma, geraria esses valores e você vai clicar em gerar demonstrativo de apuração. Pode salvar esse arquivo numa pasta. E pronto, esse é o primeiro passo.